Atos, capítulo 16, a partir do verso 16, amém? Meus irmãos, nesta noite eu convido a amada igreja para que nós possamos estar exaltando, adorando o nome do Senhor, amém? Nesta noite você é livre para adorar o Senhor, para exaltar o nome do Senhor, amém? Que o Espírito Santo de Deus possa vir a dirigir esse culto em nome de Jesus, amém? Vamos estar fazendo a leitura da palavra em nome de Jesus. E aconteceu que indo nós a oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grandes lucros aos seus senhores. Verso 17. Esta seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Amém? Aleluia, Deus. Glória, aplaudindo e exaltando o Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu te agradeço, Senhor, por esta palavra, Deus. Aleluia, Jesus. Que a tua palavra, Senhor, possa servir, Senhor, de refrigério, Senhor, ao coração dos teus servos. Que a tua palavra, Senhor, possa vir, Senhor, como a mais conhecimento na mente dos teus servos, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, e essa palavra bastante conhecida, creio que muitos irmãos aqui já conhecem, amém? E essa palavra vai dizer a segunda viagem missionária de Paulo e Silas, que estava também acompanhado por Timóteo, amém? E indo a essa segunda viagem missionária, ali pelos lados de Filipe, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, amém? Meus irmãos, e ali, Paulo e Silas já se encontravam naquele lugar. Paulo e Silas estavam indo orar, porque quando o crente tem vida com Deus, ele tem uma vida de oração. E Paulo era profeta do Senhor. Paulo era usado por Deus. É tanto que quem levou eles ali foi o Espírito Santo de Deus. Paulo queria ir para outro lado, mas o Espírito do Senhor veio em visão e falou: Paulo, vai lá, porque lá eu tenho uma obra grande, amém? E aí, meus irmãos, chegando àquela cidade, procurando um local para estar fazendo a oração, para estar buscando mais o Senhor, Paulo e Silas se deparam com essa jovem, possessa de demônios, e ali sobre ela tinha um espírito de adivinhação, amém? Glória a Deus. E ali, quando aquela jovem viu Paulo e Silas, ela já foi dizendo: eis aqui os filhos do Deus Altíssimo, amém? Que por várias vezes, por vários dias, ela veio perturbando Paulo e dizendo isso. Mas ela, possessa de demônios, já estava dando a autoridade que Paulo tinha. Já estava reconhecendo que eles eram filhos do Deus Altíssimo. Porque o inimigo, ele pode tentar contra a tua vida, ele pode se levantar de qualquer forma, mas ele tem que bater em retirada, e ele tem que reconhecer, e ele tem que gritar em alta voz que você é filho do Deus Altíssimo. E aqui o inimigo já estava batendo em retirada, creio eu, quando aquela jovem perturbava Paulo dizendo aquilo. Amém? E Paulo, já perturbado com aquilo, Paulo era o homem de Deus. Paulo vivia uma vida de oração. E quando você tem uma vida de oração, você sabe o que não vem da parte de Deus. Você reconhece de primeira o que não é da parte do Senhor. E Paulo viu aquela jovem, sabia que aquele espírito de adivinhação não vinha da parte de Deus. Aleluia. E Paulo, já perturbado com aquilo, Paulo repreende aquele espírito, onde aquele espírito vem a ser repreendido e sai daquela moça, amém? E aquela moça trazia grandes lucros aos seus senhores. Aquela moça era escrava do inimigo, tanto do inimigo quanto do homem, porque ali em cima daquela moça, os senhores ganhavam grandes lucros. Eles ganhavam muito dinheiro através das adivinhações que ela fazia. Mas quando chega um homem de Deus, com a autoridade vinda do Pai, com essa autoridade vinda de Deus,
O inimigo, igual eu falei para os irmãos, ele tem que bater em retirada. Aleluia, Deus. Paulo foi repreendendo aquele inimigo e aquele espírito maligno já foi batendo em retirada e foi repreendido. Amém? Lembrando os irmãos que Paulo e Silas estavam ali para fazer a obra de Deus. Aleluia! Eles estavam ali praticando o ID do Senhor. Amém? Sobretudo eram missionários do Senhor. Amém? E eu creio que nessa noite aqui se encontram muitos missionários do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! E eu lhe repreendendo aquela abominação, aquele espírito maligno. Os seus senhores, dono daquela moça, daquela escrava, vieram contra Paulo e Silas, pelo simples fato dele ter repreendido o espírito maligno, pelo simples fato dele fazer a obra de Deus. Jesus, é verdade. Por ele estar propagando o evangelho de Deus. Aleluia! Amém? Então os senhores, vendo que ali eles tinham perdido aqueles grandes lucros que entravam através da vida daquela moça, pegaram Paulo e Silas, levaram eles até uma praça, levaram até perante os magistrados. Os magistrados, meus irmãos, é as autoridades. Porque hoje a autoridade da terra é quem bate o martelo aqui na terra. Mas quem bate o martelo lá no céu é Deus. Aleluia. E eu creio que é o Deus da tua vida. E ali eles açoitaram Paulo e Silas. Ali rasgaram suas vestes. Ali eles foram expostos. Quantas pessoas aqui já não foram expostas pelo inimigo? Creio eu que não tem um irmão que o inimigo se encontrou na tua vida. E ali aquela multidão já declarava a prisão de Paulo e Silas, pelo simples fato dele estar fazendo a obra de Deus, pelos simples fatos dele estar levando o nome do Senhor a quem não conhecia o nome do Senhor. Isso aí, meus irmãos, é o peso e eu e vocês levam, não da parte de Deus, mas da parte do inimigo. E assim como nós somos usados pelo Senhor, tem pessoas que dão lugar para ser usados pelo inimigo. E ali estavam dois profetas do Senhor, dois missionários de Deus. E por um simples feito, por Paulo ter repreendido aquele demônio, Paulo e Silas foram parar na prisão. Aleluia. E ali eles foram açoitados, com varas, apanhados. Creio eu, meus irmãos, que muitos aqui se encontram nesse estado. Que o inimigo bate, usa pessoas, que o inimigo usa até quem está dentro de casa, para tentar desacreditar da fé. Amém? Porque o inimigo vai usar quem dá lugar para ele. Geralmente, quem está do nosso lado, quem faz parte da nossa família, deixa ser usado pelo inimigo, dá lugar para ser usado pelo inimigo. Amém? Então ali Paulo e Silas, açoitados, foram expostos, rasgaram suas vestes, e ali eles foram jogados ao cárcere, na mão de um carcereiro. E as autoridades falaram: carcereiro, fica de olho, toma cuidado, assegure esses homens para que eles não fujam. Por quê, meus irmãos? Que as autoridades falaram para o carcereiro ter cuidado para aqueles homens não fugirem, porque aqueles homens eram escolhidos do Senhor, propagavam o evangelho de Deus, e o inimigo já tinha batido em retirada quando tinha saído daquela moça, e o inimigo já estava reconhecendo que ele sim era filho de Deus Altíssimo, para ter cuidado, porque se eles voltassem para a rua, para o convívio, eles iam repreender mais demônios, eles iam propagar mais e mais e mais o evangelho. A palavra de Deus, lá em Marcos, capítulo 16, lá no verso 15, nos diz o seguinte: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E Paulo, sendo um escolhido de Deus, Silas, sendo um escolhido de Deus, estava só praticando o ide, estava indo aonde que o Senhor levava, onde o Senhor ordenava. Esse é o preço a pagar por fazer a obra do Senhor. Meu irmão, se Deus te levantou como um pregador, como um pastor, Aleluia, Deus.
como uma missionária, como um missionário, meus irmãos, não vai procurar achar que o inimigo vai te mandar flores. Ele não vai te mandar flores. O inimigo vai se levantar contra você. Assim como se levantou contra Paulo e Silas. O inimigo se levantou desde o momento que eles chegaram. Isso acontece porque faz a obra do Senhor. Amém? Porque você está aqui para propagar o Evangelho de Deus. Você está aqui para fazer a vontade do Pai. O inimigo não quer que você faça a vontade do Pai. Então não fique esperando do inimigo flores. Não fique esperando do inimigo coisa boa não, meu irmão. Porque se você é um escolhido do Senhor, você vai ser perseguido. Você vai ser açoitado. E o inimigo vai sempre querer te expor. Aleluia. Vamos ficar em alerta, meu filho. Porque o inimigo faz isso. Esse é o papel do inimigo: roubar, matar e destruir. Ele quer destruir a nossa integridade perante a igreja. Amém? Vamos vigiar, meus irmãos. Vamos vigiar. E ali, Paulo e Silas, já naquele cárcere, o carcereiro, com medo que eles fugissem, jogaram ele na cadeia interior. Penso eu que interior é dentro e exterior é fora. Verdade, Deus. Agora vocês imaginam, pensa comigo, um cárcere dentro de outro cárcere. Se uma cela de uma cadeia é ruim, imagina por dentro dela mais e mais e mais e mais. E ali, eles foram presos, algemados, depois de ser açoitados, de ter apanhado muito por propagar o Evangelho de Deus, por fazer a obra do Senhor. Colocaram sobre os pés dele aqueles toldos, para que eles não possam ir nem para a direita nem para a esquerda. Vão querer fazer isso com você, meus irmãos. Vão querer te amarrar os pés, amarrar a mão, para que você não possa propagar o Evangelho de Deus. Vão fazer isso, meus irmãos. E Paulo e Silas naquela situação, depois de ser exposto, depois de ter apanhado, por ser homem de Deus. Em nenhum lugar da Bíblia, a Bíblia vai relatar que Paulo e Silas murmuraram. A Bíblia não vai dizer que eles se maldiziam. A Bíblia não vai dizer que Paulo e Silas falavam: Senhor, mas por que eu? Muitas das vezes, quando nós somos perseguidos pelo inimigo, a primeira coisa que nós falamos: Senhor, por que eu? O que eu estou fazendo, Senhor? Mas esse é o preço a pagar, meus irmãos. A perseguição, meus irmãos. Nos levante, meus irmãos. É natural. Meus irmãos, mas fica o seguinte: se alguém está te perseguindo, se alguém está se levantando contra você, contra a tua vida, contra a vida da tua família, fica tranquilo. Porque ela já está reconhecendo que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. Dá uma glória, dá uma aleluia, exalta o nome do Senhor. O Espírito já está reconhecendo o teu chamado. Paulo e Silas tinham um chamado. E pelo chamado de Paulo e Silas, eles foram parar no cárcere. Simplesmente por fazer a obra do Senhor. É verdade. Eu pergunto para a amada igreja: Paulo sabia que ele ia para aquela cidade de Filipe, fazer a obra do Senhor, e ia parar dentro de um cárcere? Silas sabia. Mas Paulo e Silas era servo de um Deus Altíssimo. O Senhor já tinha pensado, ele já tinha arquitetado, ele já estava colocando em prática. E acima de tudo, ele já sabia o que ia acontecer, meus irmãos. Se você entrou numa prova, se levantaram contra você, fica tranquilo. O Senhor já sabia. O Senhor já tinha pensado nisso. E o Senhor já pensou quão grande vai ser a tua vitória. Ele vai fazer a tua vida para te exaltar, meus irmãos. Meus irmãos, essa mensagem, essa palavra, não vem para nós como uma reclamação de Deus, não. Essa palavra não vem para nós para nos entristecer, não, meus irmãos. Aleluia, Deus. Essa palavra
veio para nos assegurar. E o Senhor, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Amém? E Ele é onisciente, meus irmãos. Ele sabe de tudo. Ele tem todo o poder. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Paulo e Silas estavam no cárcere, certo? Vocês acham que Deus não estava lá? Meus irmãos, o inimigo vai se levantar. O inimigo vai te colocar em situações que você vai achar que você está só. Mas assim como Deus estava com Paulo e Silas, Ele também está com você. Ele está com. Vamos ter bom ânimo. A palavra de Deus fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. O Senhor já está te confortando, meus irmãos. Eu creio, Senhor. O Senhor está falando: vamos, levanta da cadeira, vamos fazer a obra. Vamos pregar para aquele irmão que está desviado. Vamos pregar para aquele vizinho que só fala mal de você. Glória a Deus. Deus, Ele vai se levantar, Senhor. Ele vai tentar contra a minha vida. Não, o Senhor não está falando isso, não. O Senhor está falando: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele só está falando isso para nós, meus irmãos. Vamos ter bom ânimo. O mundo está aí. As perseguições estão aí. Os levantes estão aí. Mas o mesmo Deus que estava com Paulo e Silas no cárcere é conosco. É presente na nossa vida, meus irmãos. Amém? E ali, naquela prisão, o mais interessante dessa palavra, o marcante dessa palavra, lá no versículo 25, nos fala o seguinte: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Os outros presos os escutavam. A palavra de Deus não fala que eles estavam murmurando, não, meus irmãos. Muitas das vezes, quando alguém se levanta contra a gente vai murmurar. A gente vai se perguntar: Deus, por que está acontecendo isso comigo? Jesus falou. Muitas das vezes a gente vai fazer isso. Mas Paulo e Silas eram missionários do Senhor, eram profetas de Deus, assim como nós, assim como você, assim como eu. E acima de tudo, eles eram crentes de verdade. Estou entendendo, Senhor. Tem muito Aleluia. crente, meus irmãos, que na hora da peleja se maldiz. Tem muitos crentes que na hora da perseguição exaltam o nome da perseguição, esquece de exaltar o nome do Senhor. Mas Paulo e Silas tinham uma vida com Deus, uma vida de oração. Em vez de Paulo e Silas reclamar, Paulo e Silas cantavam hinos ao Senhor. Creio eu que Paulo virou para Silas e falou: Silas, enquanto eu canto, tu vai orando. E tu vai engrandecer o nome de Deus, eu vou glorificando. É isso que eu tenho que fazer. Amém? Aleluia, Deus! É difícil, meus irmãos. Num momento difícil, na peleja, exaltar. É difícil. Vamos reconhecer. É difícil. Mas assim como Paulo e Silas conseguiu, depois de ser açoitado, os irmãos imaginam o que é um açoite? Ser açoitado com vara. Creio eu que eles, Paulo e Silas, estavam todos rasgados, todo martelado. Aleluia. Depois de ser exposto para todo mundo, eles ainda apanharam, meus irmãos. Olha o que Paulo e Silas sofreu por propagar o Evangelho de Deus, por praticar o ídolo do Senhor. Mas assim como o Senhor já tinha arquitetado tudo para que eles entrassem naquele cárcere, o Senhor também já sabia de tudo que ia acontecer após ali. Porque, meus irmãos, muitas das vezes o Senhor vai te levar em lugar que você não quer ir. O Senhor vai falar: meu filho, vai lá. Você fala: não, Senhor. Lá não. O Senhor vai te mandar em cada lugar que você vai ter medo. Mas assim como o Senhor mandou Paulo e Silas ir naquele lugar, porque ali tinha uma alma para Jesus, ali tinha várias almas para Jesus, ali tinha almas que precisavam ver o terremoto santo de Deus. E o Senhor vai fazer isso conosco, meus irmãos. Eu na minha vida nunca imaginei que eu ia estar em cima do púlpito de igreja pregando a palavra de Deus. Eu não podia ter imaginado muitas coisas, mas menos isso. Menos isso. Mas assim como eu e como vocês, nós mudamos na nossa vida, até um certo ponto que Deus quer. Que Deus fala: ei, você é meu, acabou. Deus vai colocando a mão, vai parando naqueles objetivos que nós temos,
aquele sonho, aqueles propósitos e falar, agora acabou. Vai morrer os teus propósitos e vai começar a renascer o meu propósito. Deus é maravilhoso, meu irmão. Assim como Deus não abandonou Paulo e Silas, Ele não nos abandona. Jesus, eu creio. Meus irmãos, na hora da peleja, na hora da aflição, na hora do levante, bota teu joelho no chão. Clama o nome do Senhor. Amém? Essa palavra, meus irmãos, ela vai servir de refrigério para a tua alma, para o teu coração. Porque eu não sei a forma que você chegou aqui. Eu não sei o que fizeram contra a tua vida, não, contra o teu ministério, não. Mas o Senhor colocou essa palavra no meu coração, para que ela desça sobre vós como um refrigério. Para que na hora da aflição vocês se apeguem no Senhor, no Deus Altíssimo. Quem crê que Deus é Altíssimo? Eu creio. Quem crê que o Senhor não nos abandona? Quem é que tem fé aqui no Senhor? Pois se você tem fé, glorifique o nome do Senhor. Exalta o nome de Deus, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, meus irmãos. Aleluia. E como eu estava dizendo, meus irmãos, ali estava prestes a acontecer um terremoto santo, um terremoto diferente. É o que vai acontecer na minha e na tua vida, meus irmãos. Você pode até achar que está tudo acabado. Você pode até imaginar que não tem mais saída. Porque veio eu pensando ali com Paulo e Silas, imaginando. Eu estou aqui, apanhei, fui exposto e estou aqui. O que vai ser de mim? Eu pensava, se eu tivesse no lugar deles, só que lá tinha 2 missionários de Deus, tinha 2 servos do Senhor. Creio eu que Paulo e Silas, por nenhum momento, ficam com medo de morrer. Fala, Jesus. Glória a Deus. Para você entender, eu vou explicar. Se Paulo e Silas morressem fazendo a obra de Deus, propagando o Evangelho de Deus, se eles vivessem, meus irmãos, se eles voltassem para a rua a viver a vida normal deles, eles iam continuar propagando e pregando e levando o Evangelho de Deus. É verdade. E se eles morressem, meus irmãos, eles estavam preocupados, eles iam para a glória de Deus. Meus irmãos, vamos confiar na nossa salvação. Vamos confiar no Deus que nós servemos, meus irmãos. Aleluia. Vamos ser mais crentes. Vamos temer mais o Senhor. Vamos confiar mais no Senhor. Meus irmãos, perante aquela situação que Paulo e Silas até se imaginavam o que eles iam fazer para sair daquela situação. A palavra de Deus vai falar. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Meus irmãos, olha o que Deus fez, meus irmãos. Paulo e Silas estavam ali fazendo a parte deles. Paulo e Silas, eles louvavam, eles exaltavam o nome do Senhor, faziam a parte deles. E o que o Senhor fez? Acabou. Meus servos, por propagar e devolver o Evangelho, a minha palavra, foram expostos, apanharam e caíram dentro do cárcere, dentro de uma cadeia. O Senhor falou, chega. Porque Ele é Deus de providência. Não importa o que você está vivendo, não, meu irmão. Não importa a situação que você se encontra. Você pode até imaginar que não tem mais jeito. Mas o Senhor está dizendo, ei, eu vou entrar com providência na tua vida. O terremoto vai chegar aí. O Senhor, Ele cria situações para nos livrar. Amém? Paulo e Silas não sabiam que eles iam cair dentro do cárcere. Você também não sabe por que você se encontra nessa prova, nessa peleja. Mas dentro do cárcere, Deus exaltou eles. E dentro dessa peleja, o Senhor também vai te exaltar em nome de Jesus. Paulo e Silas, eles creram no Senhor. Assim como eles, vamos crer no Senhor também, amém? Eu creio, Senhor. Vamos crer na providência. Vamos crer no milagre. Porque para acontecer aquilo, foi um milagre de Deus. Um terremoto que veio abalando os alicerces daquela cadeia, naquele cárcere, e assim abrindo todas as portas. É o que Deus vai fazer nessa prisão que você se encontra.
Fala, Jesus. Aleluia, Deus. O Senhor vai entrar com providência. O Senhor vai te tirar daí. E as portas dessa prisão vão ser abertas. Vai ser aqui. Aleluia. Aleluia, Jesus. E quando aquelas portas das prisões foram abertas, ali o carcereiro que estava responsável por Paulo e Silas ficou com medo, temeu, porque Aleluia. ele não entendeu. Creio eu que Paulo e Silas entenderam aquele terremoto. Creio eu que eles imaginaram, olha o Senhor aí entrando com providência. Meus irmãos, foi um terremoto. Se não fosse um terremoto vindo de Deus, eles tinham ficado vivos É verdade. dentro de um cárcere. O cárcere ia cair sobre ele, meus irmãos. Mas veio da parte de Deus. É o que o Senhor vai fazer na tua e na minha vida. Ele vai abalar Deus. E tudo aquilo que não for de Deus, aquelas amizades que não vem da parte de Deus, Ele vai arrancar. Toda obra maligna que está sobre nós vai ser arrancada. Tira, Senhor. Vai abalar as estruturas. É verdade, Deus. Mas nada nos atingirá. Amém?